Há um homem na Bíblia chamado Abraão, que ele é conhecido, entre outras coisas, particularmente devido à sua fé. Ainda hoje, este homem é respeitado nas 3 religiões monoteístas mais importantes: no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. Em relação à sua fé, ele vivia em Ur dos Caldeus e vivia numa terra idólatra. Ele próprio também era idólatra, como a sua família. Ele foi chamado, ele ouviu a voz de Deus para sair daquela terra, deixar a sua família, para uma terra que o Senhor lhe iria mostrar mais tarde. Não lemos ali que ele tivesse feito perguntas, que levantasse questões, que tivesse dúvidas. Ele saiu, movido por aquela voz na qual ele confiou, na qual ele acreditou. E essa sua atitude está registada no monumento aos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é um memorial acerca daqueles que, em circunstâncias as mais adversas, eles confiaram em Deus. E nós lemos então, pela fé, ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi para uma terra sem saber para onde ia, sem conhecer essa terra. O Senhor não lhe deu indicações precisas, não lhe deu as coordenadas. E ele, à medida que ia caminhando e ia obedecendo, Deus lhe ia mostrando o caminho e o seu destino também. Nós que conhecemos a sua história, chegamos facilmente à conclusão de que ele não foi um marido perfeito. E muito provavelmente também não foi um pai perfeito. Mas ele tem uma característica no seu caráter e no seu relacionamento com Deus que é único. Nós não lemos nada disto acerca de uma outra pessoa no Velho Testamento. Salomão, e mais tarde Tiago, faz uma referência a este homem chamado Abraão, dizendo que ele era amigo de Deus. Bem, nós nos nossos relacionamentos, muitas vezes, as pessoas dizem: olha, eu conheci um amigo teu. E nós perguntamos quem é. E a pessoa diz. E nós pensamos assim: não é meu amigo. Quanto muito pode ser nosso conhecido, mas não é meu amigo. Para que uma pessoa que possa dizer que é meu amigo, que há uma amizade entre nós, isto tem que ser recíproco. Eu tenho que dizer que ele é meu amigo e ele também tem que dizer que é meu amigo. Eu posso dizer que sou amigo de alguém que não me considera como amigo. Mas há um versículo em Isaías em que o Senhor fala acerca de Abraão e sabem o que é que ele diz? Abraão, meu amigo. Não era só aquilo que os outros diziam acerca de Abraão no seu relacionamento com Deus, é aquilo que o próprio Deus disse em relação a este homem: Abraão, meu amigo. Então, nós temos já aqui 2 apontamentos importantes. Ele era um homem de fé e era amigo de Deus. E o Senhor olhava dos céus para a terra naquele tempo e dizia assim: bem, eu vou agora contar os meus amigos. E começava: Abraão, porque não tinha mais nenhum. Abraão, o meu amigo. Mas havia também outras coisas. Uma outra coisa sobre a qual nós nos queremos debruçar um pouco mais, acerca deste homem. Porquê é que havia este relacionamento assim? Porquê é que o Senhor o considerava seu amigo? Há uma outra razão que está em Gênesis capítulo 18, no versículo 17, em que Deus diz isto: ocultarei eu a Abraão o que faço. Isto é, eu vou esconder coisas a ele. Nós podemos esconder muitas coisas a pessoas
que nos são desconhecidas, ou então que nós conhecemos, mas que não há aquela amizade. Mas há coisas que nós contamos só aos nossos amigos, e há coisas ainda que nós contamos só ao nosso melhor amigo, certo? Então o Senhor diz, em relação a Abraão, o meu amigo, eu vou-lhe ocultar alguma coisa. Mas, nós lendo as passagens a seguir, nós vemos também porque é que o Senhor não escondia nada a este homem. Revelava-lhe, mostrava-lhe o que é que iria fazer. O versículo 19 diz, eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para obrarem com justiça e juízo. Isto é, não lhe vou esconder nada, também por uma outra razão, por um outro fator. É que eu sei que ele vai pôr em ordem a sua casa, a seus filhos. Para quê? Para que eles me temam e para que eles guardem a minha palavra e vivam em justiça e em juízo. Isto é, o Senhor conhecia aquele homem, conhecia o seu íntimo, conhecia o seu coração, conhecia os seus planos, os seus propósitos, e havia uma prioridade no coração daquele homem. Era ordenar a sua casa, de modo que os seus filhos seguissem o Senhor. Tão simples quanto isto. Porquê é que isto é importante? Deus diz que os nossos filhos são herança dele. Isto transcende o pensamento meramente humano. Nós, como pais, o que é que nós pensamos? Os filhos são meus. E são nossos. Mas, no fundo, o Senhor diz, mas os filhos que tu tens são minha herança. E sabem, há aqui uma particularidade. É quando o Senhor nos responsabiliza por alguma coisa, por talentos, dons, herança. Mais tarde ou mais cedo, Ele vem constatar o estado da sua herança e ver a nossa fidelidade no modo como nós tratamos a sua herança, como nós cuidamos da sua herança. Então, no dia do Pai, eu falo aos pais e incluo-me também nesse número. Um dia nós vamos dar contas a Deus de muitas coisas, e nós, como pais, você vai nos perguntar como é que nós cuidamos dos nossos filhos. E isto é algo que para nós deve ser prioritário. Eu, de modo algum, quero colocar um sentimento de culpa sobre... Era só o que faltava. Nos pais de tantas crianças que têm sido identificadas como vítimas de pedofilia pelo clero católico. E há uma coisa de que ninguém fala, e se calhar não me fica bem falar acerca disso, mas às vezes eu penso, não é que eu queira transferir a culpa para os pais, longe disso, mas não se dará o caso de, em certas situações, os pais não terem tido o cuidado suficiente para se aperceberem que alguma coisa estava mal? Será que alguns pais confiaram demasiadamente os seus filhos aos cuidados de outros e eles próprios não assumiram essa responsabilidade? Isto, de modo algum, iliba quem cometeu esses crimes tão hediondos que nós sabemos. Mas há uma área na vida dos pais que talvez haja um certo facilitismo. E sabem qual é essa área? É na área espiritual. Muitos pais são zelosos e contra isso nada, antes pelo contrário, cuidam dos seus filhos, da sua educação, da sua saúde, da roupa, da alimentação, e graças a Deus por isso. Como sabem, eu como médico faço saúde infantil, e às vezes eu vejo ali bebés lindos, mas vê-se que os pais os amam tanto, que cuidam tão bem deles, e eu fico contente com isso. E a maior parte dos pais procede assim, de acordo com as suas possibilidades. Sem dúvida nenhuma. Mas há uma parte.
parte espiritual, naquilo que diz respeito à alma e à eternidade, que se calhar não há o mesmo cuidado. Qualquer coisa serve, qualquer doutrina serve, qualquer ensinador serve. E se há áreas em que os pais devem de ter cuidado, é na educação espiritual dos seus filhos. E Abraão, em relação a este homem, Deus diz, ele vai ordenar os seus filhos para que temam o Senhor. Pensando bem, nós como pais, nada há tão importante como isto. E não quero dizer que as outras coisas não sejam importantes, não. Nós como pais, tantas vezes, nós sacrificamos-nos por amor aos nossos filhos, para que eles tenham aquilo que é mesmo necessário. E alguns pais até sacrificam muito, pagam um alto preço. E esses pais merecem, usando aqui um versículo bíblico que nós podemos aplicar, são dignos de duplicada honra. Mas a parte espiritual não pode ser descurada. Não pode ser entregue levianamente a quem se calhar não tem capacidade, não tem conhecimentos, não tem caráter para cuidar dos nossos filhos. A importância disto. O Senhor falou, não uma única vez, acerca desta necessidade. Nós, ao longo dos anos, pessoas juntaram-se a nós. E sabem qual foi a razão principal pela qual se juntaram a nós? Confidenciaram-me e disseram: nós queremos que os nossos filhos tenham uma boa educação cristã e por isso nós estamos aqui. E depois eles ficaram por eles próprios, mas vieram devido ao cuidado que tinham para com os filhos. São situações raras. E por essa razão também dignas de nós fazermos referência a essas situações, a esses casos. Então, nós lemos na palavra de Deus, o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-se. Tu vais falar disto aos teus filhos. Nós sabemos que os filhos chegam a uma certa idade e fazem as suas escolhas, tomam as suas decisões. Mas enquanto eles estão debaixo da nossa alçada, da nossa influência, cabe-nos a nós como pais fazer isto. Se mais tarde tomam outras opções de vida, resta-nos orar por eles. Há coisas que nós já não conseguimos entrar. Há situações que nós não podemos mudar. Fizeram as suas escolhas. Mas termos aquele sentimento de tranquilidade e de boa consciência que eu fiz aquilo que era possível fazer para que ele crescesse nos caminhos do Senhor, seguisse o Senhor e um dia entrasse na eternidade na presença de Deus. Este deve ser um princípio e uma prioridade inegociável no nosso relacionamento e no nosso trabalho para com os nossos filhos. Nada é garantido, eu sei, mas tendo o conhecimento, mesmo que um dia fiquem longe, temos sempre a possibilidade, há sempre a expectativa de que voltem. Se não conhecerem o caminho de volta, como é que eles vão voltar? Mas o versículo diz, mesmo depois dele, há certas coisas que nós podemos fazer que depois da nossa partida podem continuar a exercer influência. E ele não somente vai ordenar a sua casa, como também depois dele há um legado, há uma herança. Se nós deixarmos valores terrenos, valores financeiros para os nossos filhos, depois da nossa partida eles podem usufruir disso. É legítimo. E a Bíblia diz que os pais devem de entesourar para os filhos e não os filhos para os pais. É legítimo fazermos isso.
Mas há outra herança. A herança do conhecimento de Deus. E não nos podemos demitir disso. Como pais, não devemos de nos demitir disso. Abraão, faço referência ao seu filho Isaque. Ele teve um filho, esperou muitos anos pela promessa de Deus. Sua esposa era estéril, ele também já estava avançado em idade e não tinha herdeiros. E o Senhor apareceu-lhe um dia e disse que ele iria ter um filho. Iria ter um filho da sua esposa, de Sara. Não vamos entrar em pormenores. Aquele filho nasceu, fruto da sua velhice, e era um milagre de Deus. Isaque deveria ter 12, 13 anos, quando o pai, uma noite, falou com ele. Não era um convite, era mais do que isso, havia convicção, era uma ordem. Filho, amanhã vamos ter que nos levantar de madrugada, porque vamos ter que fazer os dois uma caminhada. Vamos sacrificar ao Senhor. E naquele tempo fazia sacrifícios a Deus, cordeiros. Não era a primeira vez que Isaque era convidado para uma situação assim. Ele tinha visto também o pai oferecer sacrifícios, também outras pessoas reuniam-se e ofereciam sacrifícios a Deus. Mas aquilo era um convite diferente, a voz era mais grave, o pai estava mais sério naquele dia. Bem, quando Isaque se levanta naquela madrugada, ele sai para fora da casa e via também 2 empregados que iriam juntamente com ele e com o pai, porque o pai tinha dito que era necessário fazer uma longa caminhada. Isto também com certeza que fez Isaque desconfiar. Nos outros dias, os sacrifícios eram feitos ali perto, se calhar na colina ou no monte mais próximo. E o pai disse-lhe que era necessário caminhar mais do que 3 dias, ou cerca de 3 dias. Mas ele confiava no pai. Quando os amigos dele lhe perguntavam quem são os amigos do teu pai, se calhar Isaque orgulhosamente dizia: o melhor amigo do meu pai é Deus. Ele confiava no pai. Então naquela madrugada eles levantam-se. E a Bíblia diz, vamos abreviar, que eles caminharam 3 dias. Eles levavam aquilo que era necessário para fazer o sacrifício. Levavam lenha, levavam fogo, porque o cordeiro, depois de morto, era queimado, depois de morto. E Abraão, Isaque, percebeu-se que levava o seu cutelo, cortava uma artéria do pescoço do cordeiro para que fosse uma morte indolor, e o animal era sacrificado. Isaque, a certa altura, pensa: mas falta aqui alguma coisa. Ó pai, a certa altura ele pergunta: onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? E o pai disse: Deus proverá para si um cordeiro. Ao fim de 3 dias, Abraão deu ordens aos 2 empregados para que ficassem para trás. E disse uma coisa: eu e o rapaz vamos ao monte adorar e depois nós voltaremos para vós. Para Isaque isso era algo natural. Vamos adorar, não há cordeiro. O meu pai diz que o Senhor irá prover para si um cordeiro. Carrega a lenha, Isaque carrega a lenha às costas, e o pai leva o fogo e o cutelo. Chegam ao monte de Moriá. Abraão pede para que Isaque coloque a lenha sobre umas pedras, provavelmente umas pedras ali. E Isaque entenda. O pai amarrou, e Isaque compreendeu que ele próprio era o cordeiro. O que se passou na mente daquele rapaz? Ele era um adolescente, e o seu pai era um homem velho, era um idoso, e ele podia facilmente libertar-se, correr monte abaixo. Mas havia uma coisa na mente dele: ele sabia quem era o pai dele, que o pai dele era amigo de Deus, que era um homem de fé, e que disse aos 2 empregados: nós vamos adorar e depois nós, os 2, voltaremos para vós.
Isaac pensou, eu não compreendo, eu não sei, mas algo vai acontecer aqui. Mais tarde nós lemos noutro sítio que Abraão estava disposto a sacrificar o filho porque tinha fé. Ele estava confiante que Deus a seguir o iria ressuscitar. Quando ele está pronto para sacrificar o filho, há uma voz, é a voz de Deus. Disse Abraão, Abraão, não faças mal ao moço, não faças mal a esse rapaz, não faças mal ao teu filho. Depois havia ali um cordeiro perto. Agora sei que tu me amas. O que vos quero tirar a lição aqui, relacionamento pai e filho, é que Abraão tinha um caráter tal que o filho não teve medo daquilo que iria acontecer. Ele confiou plenamente no pai. O pai, ao longo dos anos, tinha-lhe dado provas de que era digno de confiança. E aquelas palavras, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Isaac pensou, aconteça o que acontecer aqui. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu vejo já o cutelo apontado para o meu coração, mas algo vai acontecer, eu vou descer deste monte com o meu pai. É num âmbito completamente diferente, eu sei, é uma ilustração muito pobre, mas é a que eu consigo arranjar na hora. Há uns tempos atrás eu li, um missionário estava em África e o filho estava debaixo de uma árvore. Um filho com 5, 6 anos. E o pai viu o filho e diz, filho, deita-te agora. Se fosse algumas crianças que eu conheço, o pai dizia, filho, deita-te agora. Eu deitar. O meu pai, alguma coisa se passa com ele. O filho imediatamente deita-se no chão. E a cobra que estava em cima da árvore arremeteu e falhou, porque ele estava deitado. O pai viu a cobra. Nós podemos confiar cegamente no nosso Pai Celestial. E o Senhor permita que nós, como pais terrenos, possamos ser dignos de confiança em relação aos nossos filhos. Que eles nos conheçam o suficiente para confiarem em nós. E a base da confiança deles é porque nós somos amigos de Deus. Amém? Não é por aquilo que nós somos. É por causa de quem nós confiamos. É por causa daquele Pai Celestial que tem feito uma obra em nós. E que nos leva a ter a descontração para dizer ao filho, quando o filho nos oferece uma prenda a dizer, pratica aquilo que tu pregas, a gente possa lhe perguntar, mas, pai, não tem problema. É um incentivo. Precisamos de ser pais com uma prioridade, com uma preocupação, de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Se desviarem desse caminho e do Senhor, resta-nos orar. Mas ficarmos com uma consciência tranquila, que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, que a sua educação cristã foi uma prioridade para nós. E não somente aquilo que nós dissemos, mas também o modo como nós vivemos a vida. Seja um incentivo para eles continuarem a seguir os caminhos do Senhor. E para os pais, cujos filhos já são crescidos, e que se calhar estão a passar por alguma crise de relacionamento com eles, ou os seus filhos estão a passar uma crise de fé, nós não vamos baixar os braços. Amém? Nós vamos continuar a orar pelos nossos filhos. Até porque eles sabem o caminho de volta à casa de Deus.